Fala pessoal, professor Maurício aqui, gravar mais um vídeo para vocês que estão se preparando aí para a prova do ENAD, tá? Vamos ao exercício de hoje, olha só. Então o exercício de hoje, ó, é a questão número 22 do ENAD 2005, né? Aqui a gente tem o grupo 3, onde está inserido a engenharia mecânica, por exemplo, tá? Então, questão 22 fala o seguinte, ó. O gráfico abaixo representa a curva tensão-deformação de um determinado aço obtida num teste de tração, tá? Então aqui tem a curva, ó, tensão, né, na vertical, horizontal aqui deformação e aqui é o jeitão da curva tensão-deformação, tá? Pela análise do gráfico, conclui-se que, né? Então a gente vai ler as alternativas e vai dar aqui a resposta que for verdadeira, né? A gente vai concluir a resposta verdadeira. Então no item A ele fala assim, ó, a tensão no ponto C corresponde ao limite de proporcionalidade, né? Ponto C está aqui, ó, tá? Então só chamar aqui um detalhezinho, ó. Na verdade, o limite de proporcionalidade é o ponto B. Por quê? Né? Você vai imaginar aqui, ó, por essa reta, uma linha tangente, né? Então a linha tangente vem pela reta. Na hora que ela começar a ficar um pouquinho curva, essa reta tangente escapa. Não de escapar, ou seja, né, no mínimo ou na mínima curvatura onde escapar, você tem esse ponto B. E esse ponto B você chama de limite de proporcionalidade. O ponto C, na verdade, a gente chama de limite de escoamento. O que é o limite de escoamento, né? Ele é um ponto bem perto do limite de proporcionalidade, mas por norma ele é definido da seguinte maneira: você adota uma deformação bem pequena aqui de 0,2%, tá? 0,002. Você pega a marca aqui, traça uma reta paralela ao trecho reto, né? Ó, o ponteirinho vermelho aqui, ó, paralelo, até cruzar a curva tensão-deformação. Onde cruzar, você tem o limite de escoamento, tá? Pela norma ASTM. Tudo bem? Então, o ponto C, na verdade, é limite de escoamento, tá? Então, essa afirmação A é uma afirmação falsa. Item B, ele fala que a fratura ocorre no ponto D, tá falando que é o ponto D. Então, dá uma lembrada aqui também, ó. No ponto D, turma, na verdade, é a tensão limite de resistência. É o pico da curva tensão-deformação. É onde, se você estiver vendo o ensaio, olhar o corpo de prova, vai começar a formar um pescoço no corpo de prova, uma estricção no corpo de prova. O corpo de prova começa a quebrar, mas não quebra no ponto D, né? Ele tem uma queda de tensão e quebra, na verdade, no ponto E, né? Então, tensão de fratura aqui, né, é o ponto E, tá? Essa curva aqui tem essa queda, turma, porque essa curva é a chamada curva tensão-deformação de engenharia, tá? E a gente não corrige o diâmetro, né, na máquina durante o ensaio. Por exemplo, no ponto D, o diâmetro fica menorzinho, ou seja, tem estricção. Só que a gente não fala para a máquina. Então a máquina acha que está aquele diâmetro do começo do teste e aí ela calcula a força pela área. E aí, na verdade, vai caindo, né? Porque se a área vai diminuindo, a máquina vai pôr menos força para quebrar aquilo. Mas se eu corrigisse a área, né, mesmo a força caindo, corrigisse a área que vai ficar bem pequena, essa curva seria sempre crescente, aí o ponto de fratura era a maior tensão, tá bom? Mas curva tensão deformação de engenharia, o ponto de fratura está um pouco abaixo da tensão limite de resistência. Então, no fim das contas, este item aí também tem resposta falsa, tá? Item C, módulo de elasticidade do material pode ser obtido pela inclinação do trecho AB. Então, o trecho AB é a região aqui do regime elástico, tá? Então, você tem um ângulo aqui, né, dessa inclinação. E aí, se você calcular essa inclinação, que nada mais é do que tangente, né, desse ângulo, está falando que é o módulo de elasticidade. E é exatamente isso, tá? A tangente desse ângulo é o módulo, cateto oposto, que é tensão, pelo adjacente, que é deformação. Na verdade, essa aqui é a chamada lei de Hooke, tá? Então, você calcula o módulo desse jeito aqui. Então, a afirmação C é verdadeira, tá? Vamos dar uma lida aqui nos outros dois itens, mas basicamente a gente já achou a nossa resposta aqui, tá? Então ele fala assim, ó, o limite elástico do material acontece no ponto E. Ponto E a gente já discutiu, é a tensão de fratura, tá? É o ponto que quebra o material, então é falso. E no item E, o limite de escoamento do material é dado aqui pela tensão no ponto D. Tá falando que esse ponto D é limite de escoamento, não é, né? Esse ponto é limite de resistência, então aqui também é falso. Sendo assim, realmente a nossa resposta, né, verdadeira
é o item C. Tá? Então, questão 22 aqui do Enem 2025, resposta C é a nossa resposta correta. Tá certo, turma? Espero que tenha gostado aí. Qualquer coisa vai entrando em contato. Até mais aí.